Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula, né? Então, nós vamos começar falando na página 58 sobre a cooperação Sul-Sul. O que é essa cooperação Sul-Sul? Ela é os países do Sul e eles têm como objetivo a troca de experiência. Eles não têm fins lucrativos, certo? Então, assim, o que eu fiz no meu país que deu certo, eu ensino para fazer nos outros. Então, eles têm uma troca de conhecimento, principalmente na questão da cultura, da formação de profissionais, justiça, esporte, meio ambiente. São essas coisas, não tem fins lucrativos, certo? Depois tem o Brasil e a cooperação Sul. Também é a mesma coisa, sem fins lucrativos. Só que daí o Brasil está incluso, né? E aí fazem parte países da América Latina, Caribe e África, Ásia. Dentro desses está o Afeganistão e o Uzbequistão e o Timor-Leste. Também o Líbano e territórios palestinos e Oceania. Então, eles têm a mesma coisa, é a mesma cooperação. Então, eles vão como se fosse troca de conhecimento, troca de experiência, tá? Daí tem as organizações africanas. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, e aí tem lá em inglês, que vocês sabem que eu sou ótima, mas eu nem vou falar, porque senão eu vou humilhar vocês, né? Porque bilíngue. 15 países fazem parte desse bloco. E esse bloco foi criado em 1992. A sede dele é em Gaborone. E o que é a intenção? Quais são as metas desse bloco? É promover o crescimento econômico de toda a região, desenvolver valores políticos, até porque eles vivem em conflito político, né, na África, promover a paz, a segurança, promover o desenvolvimento sustentável, reforçar e consolidar as culturas e a história deles. Então, o grande aliado da SADC é a União Europeia. A União Europeia ajuda muito esse bloco, até porque são países, como é da África, são países que alguns têm uma dificuldade financeira muito grande. Então, a União Europeia, o bloco União Europeia ajuda esse bloco. Daí tem a Liga Árabe e a União Africana. Essa Liga Árabe, ela é criada, os componentes são 22 países. E esse grupo foi criado em 1945 para não deixar, porque era época de Guerra Fria, né? Segunda Guerra Mundial, que era para não deixar que a Alemanha expandisse. Então, para conter a Alemanha, foi criado esse bloco, que daí ela ia ter menos país membro, né, aliado a ela. Então, por isso que foi criado. Esse bloco, ele ajuda, por exemplo, em questão de universidade, foi criado uma unidade de universidade, então é um nome só, é uma universidade só que tem em vários países, em várias cidades. Busca cooperação econômica entre os países membros. Geralmente essa cooperação econômica diminuir tarifas, diminuir impostos entre exportação e importação. Combate à AIDS, vocês sabem que a África tem um problema muito sério com a AIDS, então eles tentam combater a AIDS, eles tentam combater
conflitos civis. O que é conflito civil? É um conflito dentro do próprio país. Não é um país com o outro, é um país tendo problema dentro dele. Cada um pensamentos diferentes, e ao invés deles respeitarem esses pensamentos, eles brigam. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos dar um exemplo bem claro. Aqui no Brasil, na época da eleição, teve várias disputas, né? E até em rede social, e um postava que defendia um candidato, o outro ia lá xingava todo candidato e tal. Mas enfim, não chegamos a uma guerra civil. Uma guerra civil seria se um lado briga com o outro lado. Eu só não estou citando partidos e nem nomes, né? Mas é tipo o lado A pensa de um jeito, o lado B pensa de outro. E aí o lado A não respeita o B e o B não respeita o A, e eles entram realmente num conflito. Geralmente quando isso acontece, aí entra o exército também para apaziguar, mas nessa de apaziguar acontece muito mais coisa. E aí, às vezes, nem o A e nem o B fica no poder, entra o exército. Então, esses conflitos internos, civis, eles são muito prejudiciais para o país, quando chega numa guerra de fato, porque a economia do país fica estagnada, ela para, porque eles só vão ficar pensando em torno do conflito, certo? Graças a Deus que aqui no Brasil a gente consegue manter, mesmo com todas as diversidades que a gente tem de política, de tudo, a gente ainda é um país nós somos um país bem tranquilo. Então eles combatem a AIDS, combatem os conflitos, eles tentam se organizar por causa da economia, e hoje eles contam com a presença de quase 55 países. Então, assim, começou com 22 e hoje tem quase 55 países. Então, deu uma considerável aumento, né, de países fazendo parte da Liga Árabe e Africana, tá? Beijo!